tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Meus irmãos e minhas irmãs, toda instituição bem organizada tem em seus valores a questão da visão e também da missão. A visão tem a ver com aquilo que a instituição pretende ser. Geralmente ela nasce no sonho daquele que plantou, do grupo que plantou, organizou uma determinada instituição. A missão tem a ver com aquilo que se faz para alcançar a visão. Portanto, visão sempre aponta para o futuro. Tem a ver com o sonho. A missão tem a ver com o presente, aquilo que é feito para alcançar o sonho. Vou usar aqui dois exemplos. A Universidade Mackenzie, que é uma universidade da nossa denominação presbiteriana. A missão do Mackenzie é educar e cuidar do ser humano criado à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania e ambiente de fé cristã reformada. Vou usar aqui um outro exemplo, não de uma instituição educacional, mas de entretenimento, que é a Disney. A missão da Disney é levar alegria para todas as pessoas do mundo. E agora vamos ver o exemplo de visão e também de visão tanto do Mackenzie quanto também da Disney. A visão da Universidade Mackenzie: ser reconhecida pela sociedade como instituição confessional, presbiteriana e filantrópica, que se dedica às ciências divinas e humanas, comprometida com a responsabilidade socioambiental em busca de em busca de excelência acadêmica, do cuidado e da gestão. Então você vê que a missão é o que a universidade faz para alcançar o sonho que foi traçado, foi planejado. E aqui, para terminar, a visão da Disney: criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Então veja aqui na Disney, como é mais curtinho, fica mais fácil a gente comparar. A visão da Disney: criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. A missão: levar alegria para todas as pessoas do mundo. É interessante a gente pensar que qualquer instituição organizada você vai encontrar lá nos valores, missão e visão. Seja uma instituição, uma empresa, seja uma instituição educacional, uma igreja, enfim. Eu penso que isso tem a ver muito mais do que simplesmente uma instituição, mas tem a ver com a vida. Todos nós deveríamos pensar qual é a nossa visão e qual é a nossa missão. Para que nós fomos criados e será que nós estamos vivendo conforme aquilo pela qual nós fomos criados? E eu penso que um dos problemas da humanidade tem a ver com a falta de foco, tem a ver com falta de pensar a visão e a missão a partir do ser. E não somente, como muitos têm feito, a partir do ter. Nós vivemos numa sociedade consumista, vivemos numa sociedade bem materialista, e, portanto, a identidade geralmente gira em torno da questão do que a pessoa tem. Ela é aquilo que ela tem na sua conta bancária, aquilo que ela tem de posses, aquilo que ela tem de bens materiais. E é interessante que, se a gente pensar desta forma, nós deixamos de ser para muita gente quando a gente deixa de ter. E aí nós precisamos, então,
olhar para essa sociedade cujos valores éticos, morais estão centrados no homem, estão centrados na pessoa, no bem-estar do homem. Quando se fala bem-estar, não significa o bem-estar no seu sentido mais elevado, mas no bem-estar no seu sentido realmente de prazer individual. Nós então começamos a ter uma deformação daquilo que é o projeto, é o plano de Deus para nós. E quando a gente então pensa em missão e visão a partir do ser, eu creio que esse texto ele nos propõe uma reflexão sobre a nossa espiritualidade, a nossa caminhada cristã, se nós estamos de fato pensando e refletindo a nossa vida naquilo que Deus quer para nós e naquilo que hoje nós fazemos para alcançar aquilo que Deus quer para nós. Para melhor entendermos o contexto da passagem que nós acabamos de ler, eu te convido a pensar um pouco sobre, pelo menos quase todo o capítulo 3, o contexto que antecede o capítulo, os versos que nós lemos aqui. A carta aos Filipenses, a carta à igreja de Filipos, é uma carta escrita por Paulo. É uma das cartas que nós conhecemos como cartas da prisão, assim como Colossenses, Efésios e Filemão. Possivelmente Paulo escreveu da sua prisão em Roma. E a igreja de Filipos ela é uma igreja muito parceira de Paulo. É uma igreja que, se você ler a carta, você vai perceber o tom de cordialidade de Paulo com essa comunidade. Bem diferente com relação à igreja aos Coríntios, à igreja de Gálatas. Você vê aqui Paulo como um amigo, um bate-papo, uma conversa onde você vê Paulo tecendo elogios e conversando com a igreja num nível muito amistoso. No entanto, nem tudo são flores. Na igreja de Filipos tinha também os infiltrados, tinha aqueles que professavam a fé cristã, mas, no entanto, eles eram falsos mestres que estavam no meio da igreja, ensinando algo diferente daquilo que Paulo havia ensinado. Então, quando a gente olha aqui o capítulo 3, você vai ver logo no início, no verso 2, Paulo dizendo: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui Paulo ele está exortando a igreja a ter cuidado com esses falsos mestres, que são judaizantes. Nós conhecemos como judaizantes porque eram judeus convertidos à fé cristã, pelo menos nominalmente, e eles acreditavam que a salvação ela não estava suficiente na obra de Cristo, mas que as pessoas elas dependiam também da circuncisão, elas dependiam da lei de Moisés para poder ser salva. A pessoa ela precisava então crer em Jesus e também se submeter à lei mosaica. É interessante que, se você estudar o livro de Atos, lá na nossa igreja nós estamos fazendo a exposição do livro de Atos, e 3 domingos nós estamos falando sobre o problema ali que aconteceu na igreja primitiva, que você vê no capítulo 15, que levou a igreja a se reunir no primeiro concílio ecumênico, que foi o concílio de Jerusalém, onde qual era a discussão, o centro da discussão? Se os gentios, que somos nós, os não-judeus, ao abraçarmos a fé cristã, se nós devemos ou não se submeter à lei de Moisés para receber a salvação. Porque alguns estavam importunando os gentios a observarem a lei mosaica. E é o mesmo problema que nós encontramos aqui na igreja de Filipos. Há um comentarista bíblico chamado Ralph Mario, que ele vai dizer o seguinte, que Paulo exorta ao cuidado com falsos mestres, judaizantes, a quem ele denomina de cães. E é interessante observar que os judeus chamavam os gentios de cães. E diferente do contexto atual, quando nós falamos de cães, de cachorro, o cachorro hoje vale mais do que o ser humano para muita gente. Mas no mundo antigo, o cão, na antiguidade oriental, o cão ele era visto como um animal impuro. Tanto é que você vai ver a Bíblia dizendo que os cães não entrarão no reino, Não entrarão no reino. Tem até um memezinho engraçado de um gato assim, conversando com
o cachorro, e ele está com a Bíblia na mão, e ele diz assim para o cachorro, né? Você sabia que você não vai entrar no céu? Aí o cachorro diz, mas por quê? Aí ele cita o texto, né? Que os cães não entrarão no reino dos céus. Então, a visão de cão, de cachorro no mundo antigo era uma visão negativa, né? Era uma visão negativa, e Paulo está chamando esses líderes que queriam, esses mestres, esses falsos mestres que queriam fazer com que a igreja fosse submetida à circuncisão. Paulo chama de cães, de maus obreiros, de falsa circuncisão. E é interessante, irmãos, pensarmos aqui o que seria a falsa circuncisão. A circuncisão é aquele ritual judaico que Deus instituiu para Abraão, de que ele deveria cortar a parte sobressalente, né, do órgão genital ali masculino, tanto dele, daquele que adere à fé, como também dos filhos, né, como um sinal de pertencimento ao povo de Deus, de aliança. Essa parte sobressalente, essa remoção, é símbolo da remoção do pecado, e assim como há derramamento de sangue, aponta também para a posteridade do Messias, porque a purificação ela está no sangue. E nesse sentido, os judeus eles confiavam muito no ritual em si. Era como se o ritual fosse um fim em si mesmo. Ou seja, o fato de eu ser judeu, de eu ser descendente de Abraão, eu já recebo a salvação, já estou com a salvação garantida. Então eles queriam que os gentios se submetessem ao ritual da circuncisão. E é interessante que Paulo está chamando aqui de falsa circuncisão. Por quê? Porque dava uma falsa garantia. E na nova aliança, a circuncisão, ela não tem valor algum. Paulo vai dizer isso aos Colossenses, porque não é o corte, não é essa cirurgia na carne que dá a entrada do indivíduo à aliança, a pertencer ao povo de Deus. Mas antes, é uma circuncisão espiritual, feita por Cristo no próprio coração, cujo batismo é sinal externo dessa realidade, né? Paulo fala isso em Colossenses. Portanto, aquele que se converte à fé cristã não deve passar pela circuncisão, porque a circuncisão é feita por Cristo no coração, é uma operação do Espírito na alma da pessoa, cujo batismo é a pública manifestação externa da graça de Deus. Muitas vezes a gente usa a ideia do batismo como o batismo é a pública profissão de fé. Em parte sim, mas é muito mais uma pública expressão de Deus do que do homem. No batismo não é eu que estou falando, eu sou de Jesus. Não, é Deus falando, tu és meu. É Deus falando da graça dele, é Deus manifestando a graça dele, é Deus como no batismo de Jesus dizendo, eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Apenas num segundo plano, numa segunda esfera, é uma pública profissão de fé. Mas mais do que isso, é Deus falando, é Deus comunicando. O batismo não é o que eu faço, mas é o que Deus faz. E aquilo que Deus faz é externar para todos nós, e principalmente para a pessoa que está sendo batizada, a graça de Deus, a circuncisão que não é feita por mãos humanas, mas por Cristo no coração. Portanto, a circuncisão feita na carne, Paulo vai chamar de falsa circuncisão exatamente porque ela não tem mais validade alguma. Ela cumpriu um propósito no plano da redenção e agora ela simplesmente caducou, porque a circuncisão que nós devemos receber é o próprio Cristo circuncidando o nosso coração. Por isso o profeta diz, circuncidai o vosso coração. Ou seja, não adianta simplesmente circuncidar a carne sem ter a alma sendo cortada cirurgicamente pela operação do Espírito Santo. E é interessante, então, que a partir do verso 2, querendo esses obreiros se gloriarem no currículo que eles tinham como praticantes da lei, Paulo, então, ele, a partir do verso 4, ele começa, então, a dar carteirada para eles. Ele começa a mostrar, olha, se vocês querem se gloriar, que vocês são judeus, que guardam sábado, que dão dízimo de tudo, eu tenho muito mais motivo para me gloriar do que vocês. E aí ele começa, bem que eu poderia confiar também na carne. Se é na carne que nós devemos confiar, e aí ele puxa o currículo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
circuncidado ao 8º dia, conforme a lei. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, sabe o que é? Porque o fariseu, às vezes a gente critica muito, mas o fariseu, ele buscava viver ali a regra, a lei, né? Como aquele militar impecável, que você olha assim, calma, deixa eu tentar encontrar algum furo aqui, seja na sua farda, seja na sua conduta, e você vai ter dificuldade de achar. Que Paulo está dizendo que ele era uma pessoa irrepreensível aos olhos humanos. E aí ele vai dizer, verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. A ideia aqui é que Paulo considera tudo isso simplesmente nada diante da sublimidade do Evangelho. Ele considera como se fosse esterco tudo aquilo que ele poderia, ou no passado ele se gloriava de ter, de fazer. Verso 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então Paulo ele diz que todo aquele currículo que ele tinha, todas aquelas questões que ele poderia apresentar para se gloriar diante daqueles fariseus, ele está dizendo, tudo isso é nada diante da verdade de Cristo, diante do Evangelho de Cristo. Tudo isso eu considero como perda. Tudo isso eu simplesmente abro mão por causa que eu encontrei algo muito maior, muito mais sublime, que é o Evangelho. E aí a gente precisa entender o que é o Evangelho. O Evangelho tanto é a história da redenção quanto a pessoa de Cristo. Ou seja, é entender que Deus criou o homem, que o homem se perdeu por causa do pecado, que Deus amou o mundo, nos enviou Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita, nasceu da Virgem, viveu uma vida perfeita, morreu, ressuscitou, e nele, a nossa fé nele, depositando toda a nossa confiança nele, é que o garante o perdão dos nossos pecados, e ele voltará para consumar completamente aquilo que ele começou, que é a obra de salvação. Ou seja, é entender essa verdade, é conhecer cada vez mais, não é necessariamente conhecer mais no sentido de amplitude, mas de profundidade daquilo que é a mensagem do Evangelho. Porque o problema de muita gente é querer adicionar a mensagem simples do Evangelho tantas outras coisas, que o Evangelho acaba não sendo quase que conhecido, por conta de tantas coisas que são somadas, são oferecidas juntamente com a mensagem do Evangelho em muitas tradições cristãs ou pseudas cristãs. Mas nós somos convidados a conhecer cada vez mais a verdade daquilo que nos foi revelado, que é o Evangelho, isso que eu acabei de falar, que quanto mais nós conhecemos, mais nos apaixonamos por essa verdade e somos cada vez mais levados a um estado de simplesmente grande alegria em saber que fomos alcançados por essa maravilhosa graça. E nesse sentido, o verso 9, Paulo então ele faz um contraste da justiça que provém das obras, que é fundamentada na lei de Moisés, com aquela que vem da fé. E aí o verso 10 e o verso 11, Paulo então faz essa nossa identificação com Cristo, na morte e ressurreição, e isso sim é a circuncisão espiritual, conforme eu expliquei. Veja o verso 10, para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Portanto, a nossa identificação está em Cristo Jesus, a nossa conformação com a morte dele e também com a sua ressurreição. E aí, Paulo, então, ele avança no texto, diante de uma possibilidade de alguém interpretar equivocadamente o que ele disse, que tem a ver com a justificação pela fé, que tem a ver com receber de Cristo pela fé aquilo que Deus prometeu. Alguém poderia assim então dizer, então todas as bênçãos do Senhor para a vida do cristão, para a vida da sua igreja, está na justificação, está nessa obra inicial
dessa circuncisão espiritual, desse batismo que é sinal assim dessa graça, para que não haja nenhum tipo de confusão de que Paulo está dizendo que tudo que você deve receber de Deus, você recebe de uma vez só, no ato da sua conversão. Ele avança no texto. E avançando no texto, nós encontramos os versos que acabamos de ler. E eu quero então aqui provocar algumas reflexões sobre o modo como Paulo, então, ele vai trabalhar essa questão da continuidade da nossa caminhada cristã com o seguinte tema: as dimensões da vocação cristã. Porque Paulo vai nos apresentar aqui 3 dimensões da nossa espiritualidade, do nosso chamado diante de Deus. E o primeiro tem a ver com o olhar para trás, tem a ver com aquilo pela qual nós fomos conquistados, é o que Paulo fala no verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, ou seja, eu não recebi tudo de Deus, aquilo pela qual Deus me chamou a obter. Ou seja, eu não sou ainda tudo aquilo que eu deveria ser. E é interessante a gente pensar que nós não estamos falando de qualquer um. Nós não estamos falando de alguém que se converteu ontem, que já está dando testemunho nas rádios e nos programas de televisão, e que está, de repente, bombando aí no YouTube, nos podcasts, porque as pessoas mal se convertem e elas já são, no ambiente evangélico, praticamente colocadas como o guru, o influencer gospel, né? E a gente percebe que a gente está aqui olhando para um homem que tinha um currículo impecável e que, ao ter a experiência de conversão, ele primeiro entra no anonimato. A gente esquece que Paulo, por exemplo, antes de ele estar com os apóstolos, antes de ele começar a aparecer, no sentido de tornar público a sua fé, em termos de pregação, de ministério, Paulo foi para o deserto da Arábia. Ficou 3 anos no deserto. Depois Paulo vai para a igreja. Paulo em Jerusalém não é muito bem visto. O pessoal não confiava muito, né? E o pessoal estava certo. Pode ser um infiltrado, não é verdade? Além disso, você depois vê Paulo meio que no anonimato. E quem é que vai buscar Paulo no anonimato? Barnabé. Foi Barnabé que lembrou de Paulo na igreja de Antioquia. E é Barnabé que traz Paulo para perto. É Barnabé que dá a oportunidade para Paulo se desenvolver. E você vê que no início é Barnabé e Paulo. Somente depois o texto vai dizer Paulo e Barnabé. E é interessante a gente pensar que nós estamos falando de um homem marcado por experiências. Depois de conversão, você vê a Bíblia nos mostrando Paulo tendo grandes experiências, abnegação por causa da pregação do Evangelho. Primeiro que a conversão de Paulo é uma conversão diferente da conversão de muita gente. É claro que isso não torna uma conversão mais, vamos assim dizer, pura do que a de uma outra pessoa que é mais simples, né? Na Reforma Protestante, nós podemos, por exemplo, comparar a conversão de Lutero com a de Zwinglio. Lutero é aquela conversão marcada por um forte emocionalismo, né? Não emocionalismo no sentido negativo, mas uma forte emoção de descobrir no tema da justificação pela fé o coração do Evangelho. E Lutero brigava com Deus. Lutero tinha essa briga, porque quando ele olhava para o texto bíblico, a imagem que ele tinha era de que Deus estava exigindo dele a mesma coisa que o pai exigia dele. Muita gente até fala que Lutero projetou em Deus o relacionamento que ele tinha com o pai dele. Porque o pai dele cobrava muito dele. O pai dele era alguém que conseguiu subir na vida no sentido financeiro, né? Ele era camponês e conseguiu ser minerador, conseguiu ganhar um dinheiro para pagar os estudos de Lutero, e de repente Lutero abandona o estudo de direito para poder ser cristão. Se converteu, né? E se tornou um monge. Então o pai dele já tinha uma revolta com ele. E Lutero tinha aquela imagem de Deus como se Deus estivesse cobrando o tempo todo perfeição para poder ser aceito. Diferente de Zwinglio, que a conversão é simplesmente através do estudo das Sagradas Escrituras, e a coisa é de forma lenta, de forma gradual. Aos poucos você vai vendo as mudanças através do sermão, através da liturgia. Bem diferente. Assim como de Calvino também. Mas isso não quer dizer que aquela conversão mais
marcante, ela seja mais profunda no sentido de mérito espiritual do que aquele outro que de repente teve uma conversão que você não consegue nem identificar qual foi o dia de fato. Eu creio que esse é o problema de muita gente, às vezes, nascido dentro da igreja, nascido na igreja, na comunidade. Eu lembro que eu já fui de uma outra tradição cristã, que as pessoas valorizavam muito aqueles testemunhos assim, né? Porque eu fumava, porque eu cheirava, que eu trocava tiro com a polícia. Eu me prostituía, o coitadinho que estava dentro da igreja, que nunca fez isso, porque assim, pô, acho que eu vou dar uma desfiada para poder ter história para contar. E o cara tem aquela dificuldade porque ele não consegue perceber um momento. Mas isso não tem problema nenhum, irmãos, é um privilégio não ter passado por isso. É um privilégio. Então a gente às vezes quer colocar aquela ideia de que toda conversão, experiência tem que ser da mesma maneira, e não. A conversão, por exemplo, do eunuco foi completamente diferente de Paulo. Ele entendeu a explicação de Filipe, o que me impede de ser batizado? Então, quando nós olhamos para Paulo, nós estamos falando de um homem maduro, maduro na idade, maduro na caminhada cristã, maduro na sua experiência de vida, e que ele chega aqui e fala, olha, eu não sou ainda o que deveria ser. Eu não alcancei o que eu deveria alcançar. E tem muita gente que, ao invés de ter esse comportamento mais simples e humilde, como o de Paulo, acaba projetando para o ambiente cristão a ideia de uma espiritualidade maior, a ideia de um mentor espiritual. Mas não, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu ainda não sou tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu ainda não alcancei aquilo pela qual eu fui chamado. E aí é interessante a gente pensar que para Paulo ter esse discernimento, é necessário que isso seja feito num contexto de reflexão. Porque o que a gente percebe, principalmente no ambiente evangélico atual, é uma ênfase à dopamina, há uma ênfase a um ambiente emocionalista ou a espíritos a retiros espirituais em que a pessoa ela vai num determinado encontro e fala que teve um encontro com Deus, 10 anos de crente ele teve um encontro com Deus agora, e depois ele diz que, nossa, é tremendo, e aí fica aquela coisa que é uma lavagem cerebral de 3 dias, não é verdade? E aí o indivíduo, ele acha que recebeu a santidade. Como se a santificação fosse instantânea, fosse uma experiência única. Algo que ele recebeu numa experiência, num culto. É claro que nós podemos ter experiências sobrenaturais num culto. Como John Wesley teve quando esteve visitando um lugar onde os irmãos moravam, estavam reunidos. E ele, depois de muitos anos, que era pregador do Evangelho, ele ouviu a leitura do comentário da carta aos Romanos feito por Lutero, ou seja, não foi num louvorzão de worship, não foi nada disso, foi simplesmente na leitura da palavra, ele conta que sentiu o coração dele pegando fogo. Tanto é que a Igreja Metodista, até hoje, ela tem no seu calendário litúrgico o Dia do Coração Aquecido, que é uma alusão à experiência do John Wesley. O que eu quero dizer, irmãos, é que existem questões que nós não podemos simplesmente achar que é uma experiência única que vai tornar toda a diferença em termos de santificação. Ela pode marcar uma nova fase da nossa vida. Mas o que Paulo está querendo nos mostrar é que houve uma reflexão. Ele escreve uma carta e ele está combatendo aqueles que estão ensinando que a salvação, ela não é só em Cristo, mas ela também é obedecer à lei mosaica. Paulo está dizendo que não, que há suficiência na obra de Cristo, mas para que não seja interpretado de forma equivocada, como se ele estivesse dizendo, olha, tudo que você deve receber de Deus, você recebe na sua conversão. Ele está aqui agora mostrando o caminho da espiritualidade. E nesse caminho da espiritualidade, ele está nos mostrando com a sua própria vida que ele não alcançou a perfeição. E para ele chegar nessa conclusão, só pode ser feito na base da reflexão. Só pode ser feito na base de você olhar para a sua vida e pensar, será que a visão já foi alcançada? E aí, eu lembro
daquela ilustração do livro da Alice no País das Maravilhas, que eu acho muito interessante. Aquela cena que a Alice está atordoada, perdida, numa encruzilhada, e aquele gato em cima da árvore, gato sorrindo, né? Um gato meio macabro, gato rindo, né? Gato sorrindo, que é meio macabro porque gato não tem expressão, né? Eu costumo brincar, é uma brincadeira, depois se alguém viu na internet, não é nenhum tipo de deboche com nossos irmãos pentecostais, mas eu costumo brincar, nem com os presbiterianos, né? Que o presbiteriano é igual gato, né? Não tem expressão, tá no culto lá, o pastor tá empolgadão lá, tá todo mundo olhando. E o pentecostal é igual cachorro, né? Só bateu assim, já tá pulando, já tá... É muito animado. É claro que é uma brincadeira apenas, mas tem um fundo de verdade. Mas o que é esse gato da Alice? É interessante que ela pergunta para o gato: qual é o caminho? O que o gato fala? Olha, depende para onde você quer ir. E o que a Alice responde? Que ela não sabe para onde ela quer ir. Então, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, muita gente vive qualquer caminho porque não fez uma reflexão sobre o propósito da sua vida. Porque não sabe qual é a visão, não sabe para onde Deus quer nos levar. Portanto, existe um caminho, uma direção que é estabelecida por Deus. E a cruz é o fundamento, é o nosso ponto de partida na experiência que nós temos. É claro que tem a questão da eleição, mas na experiência temporal, a cruz é o nosso ponto de partida porque é ela que nos liberta da culpa do pecado. A justificação, aquilo que Paulo fala em Romanos 5, verso 1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A justificação é o ponto de partida, porque nós passamos a ter um novo status mediante a nossa experiência de justificação. Ou seja, como é que nós mudamos o nosso status diante de Deus? Quando Deus olha para nós e nos considera justos. Isso ele não faz mediante a nossa obra, ele faz mediante a obra de Cristo. E aí, meus irmãos, qual é o propósito, então, que Deus tem para nós? A cruz é o nosso ponto de partida, mas Paulo, para chegar à conclusão de que ele não alcançou, olha o que ele diz no verso 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, ou seja, ele foi conquistado para algo, e que algo é esse que ele foi conquistado? E aí eu gosto muito de Romanos 8, que diz que os que de antemão ele conheceu, ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu costumo dizer, irmãos, que para mim esse é o coração da Bíblia, para mim. Para muitos é João 3,16, que também é, mas para mim é esse texto. Por que esse texto? Porque ele resume a vida cristã, ele resume o que é o cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo se expressa em quantidade, qualidade e unidade. Quantidade. Deus quer... Primeiro, unidade. Deus quer uma família. Uma família. Uma família de quê? Muitos irmãos. Todos irmãos semelhantes a quem? A Jesus Cristo. Qualidade. Pois ele é o primogênito de muitos irmãos. Então percebe que ser cristão é ser parecido com Cristo. Esse é o projeto de Deus. Deus está formando uma grande família, formada por diversas famílias. E essa única família para a eternidade, portanto, a família, a igreja, corpo místico de Cristo, é até mais importante do que a nossa própria família, na perspectiva espiritual. Porque nem todos os membros da nossa família, infelizmente, estarão na eternidade pertencendo à família de Cristo, à família de Deus. Queremos, desejamos, mas não vai ser a realidade. Nesse sentido, o propósito de Deus é que as nossas famílias aqui, elas nos ajudem a ensaiar, a nos treinar para entrar na eternidade. Porque na eternidade, tu não terá marido, tu não terá, né, você não terá esposa, você não terá filhos, você terá irmãos. Tu não terás parentes como nós temos hoje, sogra, sogro, talvez alguns devem ter, graças a Deus.
O que nós teremos, também que minha esposa está aqui hoje, o que nós não teremos, o que nós teremos são irmãos. Irmãos sendo filhos todos do mesmo Pai e tendo Cristo como o nosso irmão mais velho. E se nós pensarmos desta maneira, nós precisamos pensar então o segundo ponto. Esse primeiro ponto é a justificação pela fé, é a libertação da culpa do pecado. É aquilo pela qual nós fomos conquistados por Cristo. Nós fomos libertos da culpa do pecado. Justificação, passado, olhar para trás. Agora é um olhar para o presente. E esse olhar para o presente implica a gente olhar para a visão, que tem a ver com o que Deus quer que sejamos e o quanto que nós estamos próximos ou distante disso. Porque eu posso pensar, diante do que Deus tem para mim, será que eu estou progredindo na minha caminhada? Será que diariamente eu me pareço mais com Cristo? Será que amanhã eu me pareço mais com Cristo do que no dia de hoje? E aí o segundo ponto, o texto nos chama a atenção para um olhar para o presente, consciência da necessidade da santificação. Verso 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Em Filipenses 2,12, Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ainda que a salvação ela seja uma obra exclusiva de Deus, o monergismo, é Deus quem regenera, é Deus que desperta em nós a fé, é Deus que nos leva ao arrependimento. Contudo, a santificação ela é tanto um ato posicional, porque a nossa posição muda diante de Deus, nós agora não somos mais filhos da ira, mas somos o quê? Santos. Mas ao mesmo tempo é o quê? Processional, pois ela envolve um processo. Se por um lado a justificação é a libertação da culpa do pecado, daquilo que nos tornava inimigos de Deus, a santificação ela é a libertação do poder do pecado. Pois uma vez libertos da culpa do pecado, o pecado não desaparece da nossa vida. Ele ainda continua presente. Gosto muito da ilustração de Martinho Lutero, quando ele disse que ele achava que o pecado haveria de morrer, né, no batismo, né, e pensando aqui na figura do batismo por imersão, e ele disse, mas o bendito do velho Adão sabia nadar. Ou seja, o pecado ele continua na vida do cristão, infelizmente. Mas a santificação é o modo pela qual esse poder do pecado ele vai diminuindo na nossa vida. Alguns crentes da igreja de Filipe estavam ensinando uma perfeição plena, alcançada na justificação pela fé. Paulo então corrige a possível distorção que poderiam fazer acerca do que ele havia falado. E aqui então a gente vê na santificação e nesse processo todo da nossa caminhada aquilo que nós chamamos de tensão escatológica, do já e do ainda não. Nós já fomos salvos, mas ainda não fomos completamente salvos, no sentido que ainda não se manifestou plenamente em nós a salvação. É interessante a gente pensar nisso, porque a gente pensa a salvação em 3 tempos distintos. Passado, fomos salvos. O presente agora, estamos sendo salvos. E nesse processo, onde nós assim então precisamos fazer uso dos meios de graça para crescimento nessa salvação, Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, não julgo haver alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aqui é interessante que muitas pessoas elas vivem uma vida frustrada porque elas se prendem ao passado, aos erros. Paulo, por exemplo, cometeu muitos erros. Paulo perseguiu a igreja. Paulo, possivelmente, em alguns momentos, de repente, o diabo usava o passado de Paulo para tentar fazer com que Paulo paralisasse na sua caminhada. Mas Paulo ele nos ensina que nós não devemos olhar para os erros cometidos no passado, as nossas falhas. Nós não podemos deixar que isso seja um impedimento para nós avançarmos na nossa caminhada. Mas não são apenas os erros do passado que nos impedem avançar. Muitas das vezes coisas boas também, nostalgia. Às vezes tem crente, irmão, que ele não avança, ele não trabalha na obra do Senhor, ele não se envolve porque ele ou está preso ao que não deu certo, ou está preso a uma coisa que foi muito boa no passado.
Ah, porque no tempo de fulano de tal que era bom. Não. Ah, assim que eu me converti, eu pregava no trem, eu pregava para a família, eu fazia. Eu conheço gente que até acha que é salvo, assim, no sentido de que ele armazenou, igual o pensamento católico, como se diz, acumulou méritos, e agora ele pode ficar assim, agora é para os mais novos, para quem está chegando. E tem gente que vive preso a uma época, graças a Deus, como a igreja é nova aqui, você pode ter essas experiências em outro lugar, mas aqui não, porque vocês estão caminhando junto. Mas daqui a 20 anos, 30 anos, pode acontecer isso. Poxa, como era bom quando a gente estava na capela. Como era bom, né? Às vezes a gente tem isso, irmãos. E a gente deixa, é claro que esse pensamento gostoso não é que a gente deve abandonar, mas não deve ser um pensamento que nos paralise de avançar. Ou seja, às vezes quando a igreja é pequena, a gente tem mais comunhão, a igreja cresce, e tem gente que fica, pastor, não tem mais aquele tempo como tinha antigamente de ficar com todo mundo apertando a mão, falando, mas irmão, mas graças a Deus a igreja cresceu. Se a igreja cresceu, ela é fruto de oração. E é claro que a gente tem que se adaptar a novos contextos. Não é verdade? Devemos então refletir o que falta na caminhada para nós alcançarmos aquilo pela qual nós somos chamados a alcançar. E aí a santificação nessa presente vida, ela deve ser semelhante àquele que contempla a linha do horizonte. Eu sei que aqui eu não chego, mas é olhar para ela e indo em direção a ela que eu saio do lugar. Percebe que quanto mais eu navego em direção ao horizonte, mais próximo eu estou, embora aqui na presente vida eu tenha uma certeza de que nunca chegarei lá. Mas eu não vou ficar parado, porque eu sei o que Deus me chamou para fazer. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. E é nesse sentido que a gente precisa pensar. Olha, eu olho para a minha vida cristã, olho para o tempo que eu tenho de cristão, o quanto que eu avancei, o quanto que eu cresci espiritualmente, o quanto que a minha vida progrediu, ou se eu ainda carrego aqueles pecados de estimação que anos se passam e ainda continuo alimentando. O quanto que da Bíblia eu conheço mais pensando a minha vida hoje, há de 2, 3 anos atrás. Que tipo de libertação eu já experimentei nessa caminhada pensando de quando eu comecei. O quanto de maturidade, de discernir a voz de Deus e as vozes desse mundo e do diabo eu consigo hoje por causa da minha intimidade com Deus. Portanto, não adianta a gente ficar preso ao passado, porque no Antigo Testamento a Bíblia não falava do maná, e o maná era para ser comido no dia. Eu não posso guardar a bênção de Deus de hoje para amanhã. Não, Deus tem uma bênção diária para nós. Deus, ele tem para a nossa vida sempre um caminho em que Ele vai nos dar novas experiências com Ele. E para isso é necessário que seja feito um diagnóstico, parar a nossa vida, às vezes no momento, se você tiver oportunidade, faça às vezes um retiro pessoal e tenha esse olhar para dentro de si mesmo, refletindo sobre os avanços, sobre os retrocessos da sua caminhada cristã. Saber que pode melhorar diariamente é algo que a gente não pode deixar de considerar na nossa caminhada. Eu posso ser um melhor filho, eu posso ser um melhor estudante, eu posso ser um melhor líder, eu posso ser um melhor pastor, eu posso ser um melhor presbítero. Ou seja, e quando a gente fala ser o melhor, a gente não está falando de competição. O que nós estamos falando é de nós darmos o nosso melhor, sermos a nossa melhor versão. Isso me lembra uma orientadora, uma diretora do lugar onde eu trabalhei, e ela disse que quando ela estava fazendo a dissertação de mestrado dela, ela escreveu o primeiro capítulo, mandou para o orientador, e o orientador respondeu para ela por e-mail dizendo: é o melhor que você pode fazer? Aí ela ficou irritada, foi lá, deu uma melhorada, enviou de novo, perguntou o orientador novamente: é o melhor que você pode fazer? E ela já estava ficando como? Aí 3 vezes ela manda de novo para o orientador pergunta para ela: é o melhor que você pode fazer? E qual foi a resposta dela? Agora é o melhor, não sai mais nada daqui, tudo que eu poderia dar nesse primeiro capítulo eu dei, não tem mais o que fazer, não tem mais ideia de nada. A orientador disse para ela primeiro: agora eu vou ler.
Terceiro e último capítulo, última dimensão da nossa vocação, do nosso chamado, é um olhar para o futuro, é um olhar para a frente, é um olhar para aquilo que Deus tem para nós. É o que nós falamos sobre visão tem a ver com o futuro. William Hendricks, ele comenta que Paulo, ele usa a figura de um corredor que tem um alvo. A palavra prosseguir aqui no grego dá a ideia de caçar ou de se esforçar, como um corredor, um atleta que se esforça para alcançar a linha de chegada. O texto diz, olha, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. É como se fosse um corredor, alguém que está correndo e está se esforçando todos os músculos do corpo para tocar na linha de chegada. Essa é a imagem. Então ele pinta um corredor exercitando todos os seus nervos e músculos, gráfico, correndo com toda a sua força rumo ao alvo, sua mão estendida como se quisesse agarrá-lo. É essa a imagem que Paulo pinta quando a gente lê o texto no grego. Portanto, aqui está nos falando desse processo de santificação que nós devemos de fato levar a sério, mas há um alvo final, há um estágio final que é a glorificação, que é o se tornar mais parecido com Cristo no final da nossa trajetória. Portanto, aqui é o fim da presença do pecado. Se na justificação nós somos libertos da culpa do pecado, na santificação, que foi o segundo ponto, nós somos libertos do poder do pecado, ou seja, o pecado vai perdendo o seu poder através da santificação. E quais são os meios de santificação? É a oração, é a participação piedosa dos sacramentos, é exatamente nós temos uma vida de reflexão sobre a necessidade de confessarmos os nossos pecados, de crescermos na palavra, os meios que estão disponíveis, revelados nas Escrituras Sagradas. E é isso que vai nos ajudar a se parecer mais com Cristo. E aí, então, quando o texto fala da glorificação, é aquele momento em que nós seremos conformados segundo Cristo de forma plena, seremos semelhantes a Cristo, porque teremos um corpo glorificado e a nossa alma, o nosso ser será plenamente conformado ao projeto de Deus em nós, para nós. É o fim, então, da presença do pecado. Hoje nós não podemos cobrar de uma pessoa em santificação o que apenas ela terá na glorificação. Talvez o nosso problema hoje é a gente, às vezes, se decepcionar demais com os zelos dos homens. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos nos conformar com o pecado, não é isso. O que eu estou dizendo, irmãos, é que hoje, por exemplo, a gente, lá na nossa igreja, ainda dando continuidade ao texto de Atos, nós vamos falar daquela questão da segunda viagem missionária, em que Paulo ele tem um problema com Barnabé em relação à segunda viagem missionária. E Paulo, que havia participado de um mover para manter a unidade da igreja em relação à lei e à graça, agora Paulo está simplesmente, por uma coisa tão pequena, tão mesquinha, permitindo que a igreja se divida ali, pelo menos na questão do trabalho missionário, porque Paulo não queria levar com ele João Marcos, porque João Marcos, na primeira viagem missionária, ele não permaneceu até o fim. Você vê, como que pode um gigante da fé, como Paulo, ser um raquítico, um anão, numa questão tão pequena, com uma posição tão fácil de se contornar? Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente olha para um gigante da fé e quando a gente vê alguns defeitos, algumas falhas, a gente, às vezes, se decepciona porque a gente está esperando nele aquilo que só podemos esperar do glorificado, daquele que já alcançou da glorificação. E é interessante que na vida cristã, irmãos, a gente precisa ter esse olhar escatológico, esse olhar para frente, esse olhar para o futuro. É viver na expectativa da bendita esperança, que não tem a ver com carro novo, que não tem a ver com novo iPhone, que não tem a ver com casa própria, que não tem a ver com aprovação no concurso público, mas tem a ver com a eternidade. Tem uma irmã da igreja que sempre fala, nós devemos gastar mais o nosso tempo naquilo que tem cheiro de eternidade. Porque, meus irmãos, nós podemos viver aqui e alcançar e sonhar, ter sonhos pessoais, e precisamos entender que tudo que nós fazemos aqui nesta presente vida deve ser para a glória de Deus,
Porque Paulo diz, quer comais, quer bebais, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. Portanto, o nosso trabalho deve ser para a glória de Deus, o casamento deve ser para a glória de Deus, o ter filhos deve ser para a glória de Deus, o ganhar dinheiro deve ser para a glória de Deus, o entretenimento deve ser para a glória de Deus. E se a gente coloca a glória de Deus como um fim da nossa realidade, nós podemos viver, meu irmão, a nossa vida aproveitando o que ela tem de melhor e trabalhando muito, mas sempre visando que todas as coisas que nós temos, nós apontamos para a glória de Deus. E apontar para a glória de Deus não é ficar igual papagaio no culto dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, mas é fazer com que Deus seja revelado através daquilo que fazemos no dia a dia. Isso é viver para a glória de Deus. Agora, quando nós olhamos para essa dimensão escatológica, nós precisamos então olhar que Paulo está nos ensinando que a vida cristã, ela não é estática, ela é dinâmica e ela exige de cada crente uma expectativa, e essa expectativa, ela não é uma espera na própria esperança, mas ela é um viver esperando a revelação dos filhos de Deus que se dará quando Cristo voltar. Mas enquanto Cristo não volta, eu vou caminhando como se estivesse indo em direção ao horizonte. E é nesse sentido que nós somos chamados, então, a amadurecermos diariamente na nossa caminhada. Diariamente, somos chamados a crescer nessa graça, a desenvolver essa salvação. Portanto, devemos olhar para o alvo final, independente das lutas, das crises que nós passamos no presente. A presença do Espírito Santo em nós é o que nos capacita a perseverarmos. Ele é a antecipação da glória do mundo vindouro. O Espírito Santo nos ajuda a nós não permitirmos que a consciência das nossas imperfeições nos desmotive na caminhada. Se você pecou, caiu naquele mesmo pecado que você vem caindo constantemente, meu irmão, não abandone, conforme foi falado aqui na liturgia, de você estar na congregação, porque uma hora você vai vencer. Uma hora a graça do Senhor, você vai experimentar essa graça transformadora, dessa libertação que você precisa. O que você não pode fazer é se ausentar de onde está a fonte da cura, onde está a solução para o seu problema, que é através dos meios de graça que o Senhor nos dá, principalmente por meio da palavra ministrada, quando a igreja se reúne. É o Espírito Santo que nos lembra, é Ele a presença que nos lembra de que nós somos incapazes de alcançarmos pelo nosso próprio esforço aquilo pela qual Deus nos chamou. Porém, é pela graça, puramente pela graça, que nós, de fato, alcançamos, porque fazemos uso daquilo que o Cristo nos concedeu para crescermos na salvação que nos é dada gratuitamente no Evangelho. Portanto, nós somos cidadãos dos céus, não podemos esquecer disso. E o verdadeiro cristão, ele não deve se sentir confortável a esse mundo deve ser para nós estranho, que se nós estamos avançando e progredindo na caminhada cristã, cada vez mais a realidade do presente século vai se tornando estranha para nós. Deus nos chamou para uma vida de excelência e tudo que devemos fazer, oferecer a Deus, deve ser para a glória dele. E a nossa santificação é um desenvolver diariamente da imagem de Cristo em nós. O nosso esforço não é em vista de sermos amados por Deus. Eu quero deixar muito claro isso aqui, para que não haja confusão do que eu estou falando. Deus não vai te amar mais ou vai te amar menos por causa do que você faz. Você que é mãe, você que é pai, você não ama mais o seu filho ou ama menos o seu filho pelos acertos e pelos erros. Você o ama, independente disso. Deus falou, eis o meu filho amado para Cristo. E em Jesus Cristo nós somos todos filhos amados. Porém, irmãos, quando nós vivemos conforme a vontade dele, nós não somos apenas amados, mas somos aquele filho que dá prazer ao Pai. Por quê? Porque, na verdade, o plano final de Deus é se ver em nós. É Ele olhar para você e se ver. O plano final é que você seja um espelho dele mesmo. Deus se ver através do ser humano conformado
a imagem de Cristo. No verso 15 e 16, Paulo diz que todos que já somos maduros tenhamos esse sentimento que Paulo expôs aqui. Do contrário, Deus iluminará, andemos à luz do que já compreendemos. Portanto, fomos salvos, justificação, libertos da culpa do pecado. Estamos sendo salvos, santificação, libertos do poder do pecado. Seremos libertos da presença do pecado na glorificação. E aí sim, a visão será, vamos assim dizer, alcançada, atingida. E o que nós devemos fazer hoje? Sabendo qual é a visão de Deus, o quanto que você está mais próximo ou mais distante? No que diz respeito à justificação, todos são igualmente justificados. Mas no que diz respeito à santificação, existem aqueles que se parecem mais com Cristo do que outros, porque se permitem crescer mais no desenvolvimento dessa graça. Concluindo, meus irmãos, palavra, oração, sacramento, vida devocional diária, determinação em viver as disciplinas espirituais, confissão, jejum, contemplação, são meios que o Senhor colocou à disposição para crescermos. Deus nos escolheu para sermos parecidos com Cristo, é o que Paulo fala no início, ele foi conquistado para isso. Amanhã eu devo mais me parecer com Cristo do que eu me pareço hoje, nesse sentido. Precisamos buscar glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. É como se a gente pensasse, como que Cristo agiria no meu lugar nessa determinada circunstância, nessa determinada situação. Devo viver olhando para o alvo da minha caminhada, fazendo escolhas baseadas no chamado de Deus. Irmãos, pode parecer assim simples, mas isso é complicado. Porque isso envolve, por exemplo, a escolha com quem você vai se casar. Porque se você escolhe alguém para ser o seu companheiro para o resto da vida que não visa glorificar a Deus, você já está começando a fazer uma escolha equivocada. Dr. Russell Shedd, falecido e saudoso Russell Shedd, dizia o seguinte, que temos que ser tão semelhantes a Cristo, a ponto do diabo ficar confuso se é você ou se é Cristo. Eis aí um homem cuja filha disse uma vez, eu só sei que meu pai peca, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Filho, imagina, né? Ou seja, às vezes, aqueles que vivem com a gente sabem de coisas que os que estão na igreja não sabem. E para a filha falar isso, é porque não há muita diferença dele na igreja e em casa. Não havia, né? Por fim, meus irmãos, no aniversário da Igreja Esperança, como que esse texto ele dialoga com essa realidade que vocês vivem hoje? Vocês celebram mais um ano de organização, devem lembrar com gratidão tudo que o Senhor já fez no meio de vocês, na vida de vocês e através de vocês. Contudo, à luz da palavra que vocês ouviram hoje, vocês ainda não alcançaram tudo que Deus tem para vocês. Vocês ainda não são perfeitos. Como Paulo disse, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Tem essa dinâmica do já e do ainda não. Vocês já experimentam muita coisa da graça salvadora. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Mas a ressurreição no seu sentido pleno ainda não aconteceu. A história de vocês não termina aqui, é só o começo, se Cristo não voltar. O passado deve inspirar. O chamado para vocês é um olhar para frente, e eu sei que muitos aqui vieram de contextos diferentes, então não deixe as coisas do passado, as falhas, os erros, sejam erros cometidos por você ou na instituição que você estava inserido. Não deixe que essas coisas se agigantem, impedindo que vocês avancem. E nem fiquem olhando para o passado maravilhoso que vocês tiverem, como se agora vocês estão aqui apenas para descansar.
Como uma irmã da minha igreja, ela costuma dizer, aquele que acha que não tem mais nada para fazer, pede para morrer. Porque já não tem mais nada para fazer aqui, então já está na hora de subir. Trabalho, que o nosso descanso não é aqui. O alvo não é apenas a gente manter as nossas tradições reformadas, cristãs, saudável como nós temos, esse púlpito sadio que vocês têm, mas o alvo é a maturidade, a fidelidade ao Evangelho e a ser conformado a Cristo. Então, busque ser mais semelhante a Cristo diariamente na vida de vocês. Que este aniversário não apenas seja uma celebração de mais um ano, mas seja um marco de compromisso renovado. Que seja uma forma de renovação desse compromisso, da segunda dimensão, do que você faz hoje. Que vocês possam seguir unidos, com os olhos fitos em Jesus, correndo a carreira até o fim, para que por meio da vida de cada um de vocês e da vida desta igreja, Cristo seja glorificado. Para que ano que vem, ao celebrarem 7 anos, que vocês estejam mais parecidos com Jesus do que o dia de hoje. Não é deixar a barba crescer e o cabelo crescer para ficar igual o Jesus das pinturas, mas é na qualidade dos atributos comunicáveis de Deus que nós podemos expressar Cristo para aqueles que precisam não apenas ouvir o Evangelho, mas ver o Evangelho através das nossas vidas. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus.